Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo BL The Eclipse Series, primeiro episódio. Este BL acabou de estrear, estreou ontem e eu quero muito falar sobre ele porque foi um BL que teve um primeiro episódio assim bem intrigante e eu acho que tem muita coisa ainda pra acontecer aí nessa história. Eu achei a história com uma premissa bem legal aí e que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então hoje a gente começa o nosso review de The Eclipse Series aqui. Vamos ter vídeos toda semana, vídeos semanais aqui sobre este BL, falando sobre cada episódio. E quando chegar no final, a gente vai saber se esse BL foi bom ou se foi ruim, se foi bom ou se foi bomba. E a gente vai ter muitas opiniões aí, vamos discutir teorias, vamos falar sobre este BL, como a gente faz com os outros por aqui. Então antes da gente começar esse review, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você quiser saber onde assistir esse BL, entre no nosso canal do Telegram, porque por lá eu tô falando pra vocês onde vocês podem assistir os melhores BLs do momento. Entre lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então bora pra esse vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre The Eclipse Series, primeiro episódio. O episódio começa com o personagem principal, o Aki, ele recebendo o cargo de monitor-chefe da escola. Ao mesmo tempo que ele tá recebendo esse cargo, alguns alunos, alguns rebeldes da escola estão do lado de fora, sem uniformes, fazendo protestos pelos direitos deles se manifestarem, de liberdade de expressão e deles poderem ser quem eles são. De repente, do nada, brota uma caminhonete e essa caminhonete quase atropela esses três alunos que estão fazendo estes protestos. O Aki e o grupo dele fica assim, meu Deus, o que tá rolando aqui? O que tá acontecendo? Será que isso é a maldição? Então o Aki, ele nota que lá no fundinho tem um cara que tá observando tudo isso. E ele vai atrás desse cara, ele sai correndo atrás dele, ele persegue ele pela escola inteira. E ele vai encontrar esse cara onde? No banheiro. O cara tá lá fazendo o xixizinho dele. E quando o Aki chega, o Aki fala, ei, eu quero conversar com você. Na hora que o cara vira, ele ainda tá com a calça meio aberta. E o Aki dá aquele bisolhadão assim, tá com a cuequinha lá da Calvin Klein, o Aki fica dando umas olhadinhas assim pra ele, e ao mesmo tempo ele desvia o olhar. O Aki pergunta pra ele, por que você tá sem uniforme? O cara fala, eu uso uniforme na hora que eu quiser, você não me manda, essas regras são feitas para controlar os alunos, eu não sigo as regras. É aquele rebeldezinho que a gente sempre conhece em vários BLs. Então o Aki, ele já percebe que este cara não vai ser fácil, que ele vai ser problema, e o Aki já coloca a culpa das coisas que estão acontecendo nesse cara, porque ele acha que ele é muito suspeito. Então depois disso, o Aki, ele vai pra sala dele, ele vai conversar com os amigos dele, ele começa a falar sobre as coisas que estão acontecendo, e a todo momento eles ficam discutindo sobre essa questão de maldição. E a todo momento que eles estavam falando dessa maldição, eu fiquei, gente, que maldição é essa? Eu não tô entendendo nada. Mas daqui a pouco a gente vai descobrir um pouco sobre essa maldição. Então a professora chega e ela fala que eles têm uma pessoa nova na sala, um aluno novo na sala, e quando entra, essa pessoa é o cara que o Aki confrontou lá no banheiro. E esse cara, ele se chama Aie. Ai, não sei como que fala o nome dele, vamos falar aí, Aie. E a professora sugere que o Aie, ele sente com o cara, só que ao mesmo tempo o Aki levanta a mão e fala assim, professora, não, eu quero que ele sente aqui comigo, como eu sou monitor da sala, como eu sou monitor-chefe, eu posso apresentar a escola pra ele. Então quando o Aie, ele senta ao lado do Aki, o Aki fala assim pra ele, eu vou ficar de olho em você. E nessa hora o Aie, ele pega a mão dele, coloca na coxa assim do Aie e fala, me pegue se você for capaz. E aí a gente já tem um enemies to lovers, né, uma tensão ali entre os dois. O Aie, ele sempre tá flertando com o Aki, ele usa esse método de flertar para tirar a atenção do cara, e o cara ao mesmo tempo fica confuso sobre aquela coisa que tá acontecendo entre os dois, ele não sabe muito bem o que o Aie tá sentindo, o que o Aie tá pensando, então ele fica meio confuso porque o Aie, ele não responde de uma forma agressiva, ele responde como se ele estivesse flertando com ele, então ele fica bem confuso com as coisas que estão acontecendo no momento. E corta pra uma cena, o Aie, ele tá tendo um pesadelo, e neste pesadelo a gente tem um cara, que este cara, ele tá se jogando de um precipício. E o Aie, ele acorda totalmente assustado, ele acorda totalmente assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? A gente descobre lá pra frente que este cara, ele é o tio do Aie, ele era professor da escola e ele acabou se
mas daqui pra frente a gente fala um pouco sobre ele. Vamos voltar aqui um pouquinho atrás que tem mais coisa pra gente falar aqui. No outro dia, o Ai chega na escola e ele ainda tá sem o uniforme. E o Aki confronta ele de novo. Por que você tá sem uniforme? E o Ai responde a mesma coisa. Eu uso o uniforme na hora que eu quiser. Lembrando que quando ele chegou lá na sala do Aki, ele tava de uniforme. Então, ele usa o uniforme na hora que ele quer mesmo. E aí o Aki fala assim, não é assim que as coisas funcionam. Eu vou te dar um soco. E aí o Ai fala assim, se você quer responder as coisas com agressão, você pode responder as coisas com agressão. Mas você saiba que eu vou retribuir você com um beijo. E o Aki, ele fica tipo, meu Deus, o que esse garoto tem comigo? Porque ele toda hora tá flertando comigo, meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Por que ele não responde da mesma forma, na mesma moeda? O Aki, ele fica nessas dualidades assim na cabeça dele. E aí, na hora que os dois vão brigar, o Aki, ele é chamado para uma reunião numa sala. E quando ele chega lá na reunião, tá sendo julgado, tipo um julgamento, né? De um zelador, que esse zelador que era o dono da caminhonete. E eles perguntam ao zelador se ele deixou o freio de mão sem tá puxado, né? E o zelador fala, não, eu sempre puxo o freio de mão, mas pode ser que eu tenha esquecido, possa ter acontecido algumas coisas. Mas os rebeldes, eles defendem o zelador falando, não, eu não acredito, ele trabalha aqui há quantos anos, como ele pode ter esquecido isso? Como ele pode ter esquecido de puxar o freio de mão? E o Aki, ele já fala assim, eu acho que isso é possível sim. Só que aí vem um amigo do Aki que ele fala, e se for a maldição? E se tudo que tá acontecendo aqui na escola for a coisa da maldição? E aí a gente é apresentado um pouco a mais pra essa maldição e a gente entende mais sobre ela. Eu vou explanar aqui pra vocês um pouco sobre ela, pelo que eu entendi, pelo que eu li nas redes sociais também, porque eu não entendi muito bem, mas eu vou explanar aqui pra vocês o que é essa maldição. Essa maldição, basicamente, ela atinge só as pessoas que têm mau comportamento na escola. Essa escola tem uma tradição de 100 anos, que tem bom comportamento, que tem todas umas regras lá, e essa maldição, ela só atinge essas pessoas que fazem o mau comportamento, e conforme tem um eclipse solar, vai acontecendo mais essa maldição, e conforme vai se aproximando, pode ser que atinja mais e mais pessoas com mau comportamento. Por isso é muito importante que eles sigam as regras. Mas eles decidem que isso não tem nada a ver com maldição e acabam julgando o motorista como se fosse ele mesmo, a culpa fosse dele. E a professora que tava lá também ajudando a julgar esse cara, ela acha que o julgamento foi totalmente errado. Ela até vai conversar com o diretor e fala, olha, eu acho que foi errado aí, eu acho que isso não foi real, que ele não fez isso, que a culpa não é dele. E o diretor fala, você tá aqui há pouco tempo, você é só uma assistente, minha querida. Vai cuidar das suas coisas e não se meta onde você não é chamado. Ele acaba menosprezando ela por ela não ter um cargo muito grande aí na escola. Então esse diretor, a gente já vê que ele é muito escroto, né? Então assim, já vão criando suas teorias por aí que a gente vai discutir daqui a pouco. E aí depois do diretor tratar essa professora desse jeito, ela vai conversar com outra professora lá na escola e ela pergunta pra essa professora sobre essa maldição. Ela pergunta se essa maldição é real. E a professora fala a mesma coisa. Olha, vá cuidar dos seus assuntos, não se meta onde você não é chamado. E a professora sai e deixa ela lá com os outros professores, totalmente sem graça, né? Ela fica assim, meu Deus, acabei de levar uma patada aqui, sendo que eu não fiz nada, não perguntei nada demais. E aí depois, enquanto as aulas estão rolando, o Ai, ele tá matando aula lá, escrevendo num caderno dele. E o Aki, ele chega junto com os amigos dele e ele nota esse caderno que o Ai tem. Então depois, à noite, quando ele tá na casa dele, ele fica tentando focar nas coisas que ele tá fazendo, só que ele não consegue focar de forma alguma. Ele chega na casa dele, tá tentando estudar, e ele não consegue focar, porque ele tem um broche na blusa dele, e o Ai, ele até arruma o broche dele, assim, na roupa dele, e ele fica olhando pra aquele broche, e ele não consegue focar, e a gente fica com aquela coisa na cabeça, será que ele tá gostando do Ai? Obviamente ele tá gostando do Ai, né, gente? Tem 2 dias que o cara tá lá na escola, e o cara já tá apaixonado por ele, mas vamos passar esse pano, a gente abraça, vamos passar esse pano aí pra história. No outro dia, o Aki chega lá na escola, e ele vai conversar com o diretor, e ele fala, olha, cada vez mais as pessoas estão se recusando a usar o uniforme, e eu acho que eu sei quem tá por trás disso. E ele coloca a culpa tudo em Ai. Então o diretor fala, olha, você vai cuidar desse assunto, fica de olho nesse cara, não deixa ele fazer movimentos suspeitos, qualquer coisa que ele fazer, você tenta resolver esse problema, bota tudo na mão dele, fala assim, segura essa marimba e você vai resolver os problemas, sendo que isso aí devia ser coisa do diretor, mas enfim, bota a culpa no monitor, pro monitor fazer essas coisas. Então o Aki, ele começa a reforçar ainda mais a atenção dele em Ai. E neste dia, o Ai, ele chega na escola um pouco mais cedo, e quando ele chega mais cedo, o cara tá lá, o zelador tá abrindo as portas do departamento de inglês, e o Ai, ele vai nesse departamento de inglês, e ele vai tentar invadir uma sala, e quando ele tá invadindo essa sala, o Aki chega e o flagra na mesma hora. Então, obviamente, ele tenta flertar com o Aki novamente, e quando eles estão bem juntinhos, assim, que eles estão quase se pegando, o zelador chega, olha, e do nada eles
saem assim de repente um do outro, sabe? Não tá fazendo nada. Isso aqui é só um mal entendido. E tem uma peculiaridade aí que o Ai, ele fala para o Aki que, assim, essa maldição de vocês parece um pouco suspeita. Será que ela não é causada, assim, de uma forma meio assim? Porque o vaso caiu, planta não tem braço pro vaso cair, sabe? E mostra um flashback do vaso caindo e dá pra ver que uma mão empurrou este vaso. Então será que algum dos monitores estão fazendo isso para causar medo nas pessoas que não quer seguir as regras? Não sabemos, pode ser isso, né? E o episódio termina quando o Ai, ele tá conversando com o zelador lá da escola, e ele tá conversando sobre o tio dele, e ele descobre que o tio dele, ele já foi um assistente aí do departamento dos monitores. Ele ajudava o pessoal, ele coordenava tudo isso. Então aí vem as minhas teorias para os próximos episódios a partir de agora. Eu acho que o tio do Ai, ele pode estar vivo. Eu acho que ele se para manter as aparências, e pode ser ele que esteja por trás de todas essas coisas que estão acontecendo na escola, ele que tá alimentando essa coisa de maldição junto com o diretor, ou por ele estar metido nesse departamento de bom comportamento, ele pode ter descoberto alguma coisa e aí ele. Essas são as minhas teorias aí sobre este BL, sobre o que pode ter acontecido. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo pode ter parecido confuso, gente, mas o BL, ele é basicamente isso. Você tem que assistir o episódio. Se vocês quiserem assistir, vocês entrem no nosso grupo do Telegram, que lá tem o link pra você poder assistir esse episódio. E ele é bem confuso mesmo. Eu achei a história intrigante, achei a fotografia muito bem feita, o roteiro é bem escrito, porém, eu achei para um primeiro episódio, um episódio bem fraco, sabe? Eu achei ele muito confuso, cheio de informações, tava jogando muitas coisas assim a esmo, não explica muito dos personagens pra gente, então eu achei um episódio assim bem fraco. Vou continuar assistindo, achei uma premissa muito boa, mas o primeiro episódio eu achei bem fraco. Serão 12 episódios, se eu não me engano, e cada episódio tem 50 minutos, então é bem rápido pra você assistir. É um BL bem curtinho e a gente vai indo ao longo dessas 12 semanas fazendo reviews por aqui. Eu espero que vocês não desistam de mim, por mais que esse review tenha ficado totalmente confuso, não desistam, continuem assistindo. E por favor, gente, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E sempre esteja aqui no canal quando eu lançar reviews aqui, porque vocês me apoiam muito no meu trabalho. Vocês sabem que eu amo assistir BLs e amo trazer aqui pra vocês reviews. E se vocês quiserem uma forma de me apoiar, é vocês assistirem os vídeos, deixarem muito like e assistir os anúncios também, porque me ajuda bastante, beleza? E é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!